Como tomar decisões melhores? Bom, quais são os critérios? Eu quero que todo mundo goste de mim, então eu tomo uma determinada decisão para agradar as pessoas, mesmo que isso passe por cima das minhas vontades, né? Quando o pessoal, por exemplo, vai escolher uma carreira, nem sempre tomam as melhores decisões quando escolhem aquilo que a família, por exemplo, espera, né? A melhor decisão, ela sempre tem que construir para a gente sentido. Por mais que a gente tenha que justificar uma decisão para outras pessoas, a gente precisa justificar para a gente mesmo. Então, quando você precisa explicar algo que você não está suficientemente confiante ou que você não valida, não há explicação no mundo que dê jeito, né? Então, você pode explicar para todo mundo, mas se para você aquela justificativa não é satisfatória, você não vai convencer ninguém porque você não consegue convencer a si mesmo, né? Uma outra questão que a gente precisa pensar é a médio e longo prazo. Como que é essa decisão, né? Então, eu preciso lidar com uma consequência tendo em mente que é uma consequência que vai ser eterna. Não tem como desfazer algo. Por mais simples que seja a sua escolha, né? Você vai ter que sustentar essa decisão por muito tempo e para muitas pessoas, né? Então, será que eu vou dar conta de ter feito essa escolha hoje, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos? Né? Porque, enfim, de alguma maneira tudo traz uma consequência. E a gente está afim de assumir essas consequências, né? Então, tomar decisões suscita a necessidade da gente entender os critérios das nossas decisões. Critério é um conceito muito importante, né? Quais os critérios que eu utilizo para tomar essa decisão? Então, o critério, ele modula a nossa escolha, porque ela tira de uma reatividade. Então, quando você fala, eu fiz sem pensar, obviamente que é uma escolha ruim. Então, uma boa escolha, ou a melhor escolha, ela está vinculada a critérios. Mesmo em situações emergenciais, mesmo em situações limite, né? Porque é fácil tomar decisões quando, né, as condições de pressão e temperatura estão ótimas, né? Diante de uma situação que a gente precisa acolher alguém, acudir alguém em uma situação de emergência, a gente precisa ali tomar decisões. Aliás, tem um filme bonitinho chamado Casa Comigo, que tem um momento muito importante no filme, né? Que ele diz, numa situação de incêndio, em que você tenha que sair correndo da sua casa, né? O que você leva? Ou quem você leva? É isso, qual é o seu critério? Ela está perguntando isso para o outro, né? O critério são as coisas, são as pessoas, né? Então imagine que existem hoje inúmeras famílias precisando se deslocar rapidamente em função de uma guerra e elas precisam deixar tudo para trás. Mas o que é que não fica para trás? O que é que você não abre mão? O que é que você leva com você? Quem você leva com você? Tem um documentário bonito falando sobre os deslocados da guerra da Síria e as pessoas perguntam, o que vocês trouxeram da casa de vocês, né? O que vocês trouxeram do lugar que vocês precisaram deixar? Então tinha um senhor que levava a chave de casa no peito. Talvez ele nunca mais volte para aquela casa. Mas ali é um sinal daquilo que ele não abre mão. E tinha um senhor que tinha um punhado de terra, né? Então é isso, assim, a gente entender que as nossas escolhas a gente vai ter que levar com a gente alguma coisa. O que é que você leva com você? E o que fica para trás? Então quando a gente faz essa parametrização, a gente descobre quem a gente é. E quando alguém conta pra gente quais são as escolhas e os critérios que essa pessoa tem, ela também nos conta quem a gente é. Em função disso, a gente pode pensar se a gente divide a vida com essa pessoa ou não. Porque namorar é isso, né? A gente se aproximar e ver se os nossos valores, os nossos critérios comungam.
E se eles não comungam, então a gente precisa encontrar os nossos pares, né? E entender que a gente olha a vida e busca coisas que são diferentes. É duro a gente assumir isso, que de repente a nossa vida não se encaixa na vida do outro, porque os critérios dessa pessoa não são os nossos. O que não dá é para ela, né, a gente descobrir isso depois de tantos anos, né? Já pensou passar tanto tempo junto com alguém e descobrir nos 46 do segundo tempo que ela não comunga dos mesmos valores que você tem. E veja, valores não tem nenhum caráter religioso, é um caráter filosófico mesmo, ético, né? Se aquela pessoa é capaz de abandonar alguém, se ela é capaz de, enfim, não olhar para trás. Então a gente está falando sobre a questão dos pais, né? Se eu sou capaz de fazer isso com os meus pais, o que eu sou capaz de fazer com uma pessoa que não tem o mesmo laço comigo, né? Ah, mas isso é diferente? Não sei em que medida é diferente, né? Os compromissos. Se a gente não é responsável por aqueles que nos trouxeram ao mundo, né? Ah, mas a gente não se dá bem. Veja, ser responsável não significa assumir um lugar para ser... É só ser responsável, né? Viabilizar que essa pessoa tenha dignidade. Se a sua presença ao lado dela não é possível para você, pelo menos viabilize isso financeiramente. Essa é a sua responsabilidade. A gente não tem que gostar. A gente não é obrigado a gostar. A gente não é obrigado a amar. Mas a gente é obrigado a respeitar, né? E a dignidade tá nesse campo. Se você chegou até aqui, você já se inscreveu no canal? Já tem 1 ano de canal. Passa lá no YouTube, se inscreve no canal Cíntia Próspero e você vai receber esses vídeos e vai ter acesso a esses vídeos na íntegra. Te espero lá. Até a próxima.